Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica para descomplicar esse é o dia de hoje. Aqui, gente, nessa casa maravilhosa da Josi. Pensa numa casa bonita para se morar. Ó, Josi, já obrigada aí por abrir as portas da sua casa para a gente gravar o nosso programa, viu? Estou hoje aqui com o nosso entrevistado maravilhoso, que é o Dr. Gilmar Custódio, especialista em direito imobiliário, para descomplicar um assunto super importante para você aí que tem a sua casa residencial aí de locação. Então, ó, fiquem ligadinhos, porque o Dr. Gilmar vai descomplicar aqui hoje. Seja bem-vindo, Dr. Gilmar. Obrigado, querida. À disposição sempre. Eu que agradeço, a honra é nossa de tê-la aqui conosco. Estamos também com Tarsila Cunha, gente, que não é Tarsila do Amaral. Tudo bem, Tarsila? Tudo ótimo, nesse lugar maravilhoso, nessa casa super agradável. O programa hoje em outro clima, né? Muito em bom. outra energia. Outra energia. Seja bem-vinda para descomplicar aqui com a gente hoje. Obrigada. Estamos também com a Didi, gente, para descomplicar as suas madeixas e você virar Rapunzel. Olha que maravilhosa. Com certeza. Tudo bem, Didi? É um prazer, com certeza. Tá aqui, muito lindo o lugar, tô adorando. Seja bem-vindo ao programa de hoje para descomplicar aqui esse assunto tão importante que o Dr. Gilmar. E hoje estamos aqui para falar sobre o IVA, gente. É Índice de Variação de Aluguel Residencial. Tudo bem, Dr. Gilmar? Vamos descomplicar aqui hoje esse assunto tão importante? Vamos sim, tudo bem. Conta aí pra gente como é que surgiu, o que significa o IVA. Conta um pouquinho para quem está em casa e para a gente entender melhor sobre o IVA. O IVA é um índice setorial que vai ser aplicado aos contratos de locação residenciais. Foi recém-criado pela Fundação Getúlio Vargas para trazer uma realidade mais próxima daquilo que o mercado pratica. Normalmente, os contratos de locação eles são reajustados pelo IGPM. O IGPM é um índice geral, é um índice que abarca uma série de produtos e cadeias produtivas, entre as quais a construção civil, mas que ele nos últimos anos ele não tem refletido a realidade do mercado, principalmente com a alta da inflação. Verdade. Aproveitando então, qual é a importância da criação desse índice para o mercado imobiliário, né? Como que ele age de fato? Qual é a criação de um índice setorial, ele tende muito mais a refletir a realidade daquele mercado. Nós temos na construção civil, por exemplo, o INCC, que é um Índice Nacional da Construção Civil, que regula a atualização das operações de imóveis em construção. Como nós temos os índices setoriais estaduais. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos o CUB, que é o Custo Unitário Básico da Construção. Então, todas as vezes que o interessado comprar um imóvel parcelado durante a construção, ele vai pagar as parcelas corrigido por esse índice. A criação do IVAR traz para o setor de locação residencial um índice próprio, que ele vai refletir exatamente as nuances do segmento. Então, ele tende a ser um índice mais justo, que vai refletir diretamente. Os outros índices, eles refletiam indiretamente. E muitas vezes isso trazia um prejuízo para as duas partes, locador e locatário. Já está sendo aplicado o IVA, doutor Gilmar? O IVA ele foi recém-criado e como a locação ele tem um período anual de aplicação do reajuste, os contratos novos que estão sendo celebrados é que, obviamente, eles devem vir contemplando esse índice como índice eleito, né, pelas partes para reajustar o aluguel. Então, ele vai refletir daqui a 12 meses. Ele vai pegar todo o período inflacionário, considerando, por exemplo, nós estamos em janeiro, e vai aplicar até janeiro de 2023. Então, a tendência é essa. Nos contratos onde estão eleitos os índices de IGPM ou IPCA, pode haver uma tendência dos locadores e locatários ajustarem a alteração desse índice para o IVAR.
Doutor, aproveitando aí essa questão do mercado, né, de locação na alta do IGPM, né? Como que ficou depois da pandemia? Na verdade, durante a pandemia também, como que ficou essa alta aí do IGPM? O cenário da pandemia foi catastrófico em todos os sentidos, né? E afetou muito a economia, afetou a vida de todo mundo. E aí nós tivemos um cenário de locação residencial, onde o imóvel residencial passou a ser muito mais utilizado, as pessoas, né, ficaram reclusas em casa, e aí o mercado ele teve uma tendência de alta muito grande no sentido de procura, muitas pessoas procurando maiores espaços. E, a contrário senso, nós tivemos o quê? Muitos locatários com redução de receita. Porque os salários, em alguns casos, foram reduzidos de 20% a 25%. E aí nós tivemos um outro viés que é o quê? É o índice de locação altíssimo. O IGPM começou a repercutir índices de 25%, 22%, chegando até 35%. Bem alto. Então o que houve? A necessidade do locador reajustar o aluguel, a impossibilidade do locatário pagar aquele reajuste e ainda solicitar uma redução. Então, o mercado fez o quê? Ele se adaptou nesse período. Muitos contratos foram negociados, alguns locadores não aplicaram os índices porque eles estavam inaplicáveis, né? Muito altos, e ainda assim concederam descontos ou parcelamento daquele percentual na mesma proporção de redução do salário. Então, muitas vezes o aluguel era reduzido 25% e aquela redução era paga à frente. Então, foi um período durante 2020 e nós, principalmente do escritório, fizemos muita negociação no sentido de ajustar. Sempre a minha recomendação para o locador é o seguinte: se o seu inquilino é um bom inquilino e você tem a intenção de mantê-lo, faça uma negociação. E aí nós tivemos depois um cenário em 2021, um pouco mais de acomodação no primeiro semestre, e no segundo semestre é algo mais tranquilo, mas foi um cenário muito complicado. E que ainda reflete até nos dias atuais, né? Ainda tem muita gente ainda fazendo as negociações ainda desses contratos. Nós tivemos inclusive uma questão dos comerciais, nós estamos falando muito dos residenciais. Nos comerciais, o cenário foi devastador. Os lojistas fecharam, né, o seu comércio. E aí nós tínhamos de um lado um lojista que tinha que pagar salário, não podia exercer o seu ofício, né, vender o seu produto. Do outro lado, o locador precisando receber o aluguel, porque muitas vezes é a base de sustento de alguns. E ainda nós tivemos o alto índice do IGPM. Então foi um cenário de extrema negociação, manutenção, redução de aluguel, parcelamento, carência de pagamento, a gente chamou até de moratória, carência de 3, 4, às vezes 5 meses, deixar de cobrar do locatário, porque senão o locatário não ia sobreviver. Como muitos comerciantes não voltaram, muito comércio fechou, infelizmente. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou deixar aqui para o doutor Gilmar responder uma pergunta e eu já vou chamar o break. A gente está falando um pouquinho aqui do índice, né, de reajuste, né, dos aluguéis, né, residenciais. Para quem está em casa, ainda é uma situação nova, né? Então, a minha pergunta vai ser o seguinte: quem está em casa e está ainda com o outro índice, é obrigado a fazer essa troca? Como funciona isso na prática? As partes de livre acordo ajustam, né? Eu vou deixar essa pergunta para o doutor Gilmar responder no próximo bloco. Vou ter que chamar um break comercial. Eu sei que está muito interessante a nossa entrevista, mas já voltamos. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery.
Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. E estamos de volta aqui com essa entrevista maravilhosa do Dr. Gilmar Custódio, especialista em Direito Imobiliário. Estamos falando aqui sobre o IVAR, que é o Índice de Reajuste de Aluguéis Residenciais. E a pergunta que eu tinha feito é a seguinte: muitas pessoas em casa, né, estão aí com seus contratos de locações com o IGPM, com o índice do IGPM. Então, vamos lá. Eles são obrigados a fazer essa troca? O locador, ele já pode reajustar o próximo, né, aluguel já com o IVAR? Como que é feito isso na prática, para quem está em casa entender e ter essa informação, né, porque informação é poder, a gente sabe disso, de querer fazer essa troca ou não? Bom, a locação, ela prescinde de um contrato. Não necessariamente que a lei obrigue a ter um contrato, mas a nossa recomendação é que nunca se faça uma locação sem você ter um instrumento formalizado. Então, nesse instrumento, é eleito o índice de reajuste. Então, para quem tem um contrato em vigência e quer alterar, isso tem que ser um acordo bilateral entre as partes. Nós não recomendamos a manutenção do IGPM, porque ele desvirtuou completamente o mercado de locação. Então, a nossa recomendação é que haja um acordo entre locatário e locador, para que seja feito um aditivo para aqueles contratos que estão em vigência e aí altere-se o índice para o IVAR. Aqueles que vão fazer a locação agora, a nossa recomendação é que ele já adote no contrato o índice do IVAR, porque é um índice que vai refletir diretamente a variação do aluguel. Doutor, descomplica aí para quem está em casa esse IVAR, né? Qual foi a motivação, qual a metodologia, né, que foi criado ele? O que se viu ao longo dos anos foi que, até para quebrar um pouco o tabu, né, a legislação, a lei do inquilinato, e o nome dela já é Lei do Inquilinato, para proteção do inquilino, ela sofreu algumas alterações para dar um certo equilíbrio. Ela não elege o IGPM como índice oficial. O mercado elegeu. Porque o IGPM, como foi dito anteriormente, ele é um índice geral. Ele pega desde da entrada da fábrica até chegar ao consumidor. Então, o caminho que os produtos percorrem nessa cadeia produtiva, ele é refletido no IGPM. E o IGPM, ele carrega 3 índices juntos, INC, IPCA é um deles e também o INCC. Então ele tem uma gama de influências externas. O IPCA, que é o índice que foi eleito como substitutivo, né, nesse período de pandemia, é um índice de preço ao consumidor. Ele é mais a linha direta, né? Ele trata só da relação de consumo, ele é um pouco menor. Então o mercado começou a reclamar e a Fundação, ela entendeu que era necessária a criação de um índice que refletisse exatamente aquilo que o mercado pratica, qual é a variação desse aluguel, inclusive nesses tempos difíceis, né, de mercado muito oscilante. Então nasceu essa ideia do IVAR e o próprio IVAR agora vai compor a base do IGPM. Por quê? Ele vai trazer as informações do setor de aluguel para dentro de um índice que é um índice nacional. Então a metodologia foi muito bem pensada. Eu espero que o mercado, eu acho que não poderia ser diferente, ele adote o IVAR, porque há um risco muito menor para as duas partes de ter um contrato submetido a um índice que não reflete a realidade. Então o IVAR ele veio para traçar uma linha direta. Mercado imobiliário, variação de aluguel tem que ser pelo IVAR. Perfeito. E quem está em casa, onde busca esse índice para colocar nos seus contratos? Aí? Normalmente você consegue uma breve pesquisa na Fundação Getúlio Vargas ou em qualquer site de índice econômico. Ele já começou a ser divulgado. A gente teve agora recentemente, eu fiz um comparativo com o IPCA,
no último mês, ele deu 4, alguma coisa, muito próximo do IPCA, que deu 5 e pouco. E que, se comparado ao IGPM, que deu 22, 27, ele é um índice muito mais próximo da realidade do que esse que vem sendo adotado nos contratos. Perfeito, viu, gente? Então, ó, fiquem ligados aí. Agora, doutor, tira uma dúvida, que deve ser a dúvida da maioria. Ele é calculado nacional, ele é em nível nacional ou estadual? Como é que funciona? Cada estado tem o seu ajuste, né, o seu reajuste? Boa pergunta. É uma excelente pergunta. A base metodológica que eles utilizaram foram pesquisa em 4 grandes capitais. E aí envolveu São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. É uma crítica que a gente tem feito, porque o nosso Brasil é um país, né, de dimensão continental. Então, eu entendo que essa base ela precisa ser ampliada, porque o reflexo de um certo estado, ele é diferente, né? Nós temos São Paulo hoje, que é a base do Brasil, que é o maior estado. Então, eu acho que nós precisamos, a Fundação precisa pensar em abarcar mais estados, mais capitais. Por exemplo, Vitória já é uma capital que reclama isso, né? Nós fomos transformados em região metropolitana, né? Em metrópole. E nós aí temos também Curitiba, que eu acho que é uma capital que merece uma coleta de dados. Brasília também. Então, assim, eu acho que eles precisam, ao meu ponto de vista, alargar um pouco essa base para que ela possa refletir um pouco mais o Brasil e não ficar restrita a 4 capitais só. Doutor Gilmar, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Tenho certeza que descomplicou aí esse índice nos contratos locatícios de quem está em casa. É um prazer todo nosso e assim, trazer esse tipo de tema, esclarecimento ao público e fazendo até uma dica, né? Quando você for tratar uma locação, for celebrar, ou você locador, que é proprietário do imóvel, consulte um profissional, consulte um advogado, porque o que nós temos nos deparado é que em 90% dos problemas estão nos contratos mal celebrados, né, mal redigidos e sem assessoria de um profissional. Então, procure um profissional que esse profissional não é custo, o advogado não é custo, o advogado é solução. Isso aí, investimento. Então, ó, bora descomplicar. Picanha na chapa, churrascaria fria. Essa é picanha mesmo. Dores nos pés? A Tecpropel utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropel, venha saber o passo a passo da sua pisada. Olá pessoal, no Descomplica Condomínios de hoje nós vamos falar sobre a importância da manutenção e também da escolha do profissional que vai fazer essa manutenção nas dependências do seu condomínio. Em simples pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é possível constatar que a maior parte das indenizações que os condomínios pagam são em decorrência de falta de manutenção, seja ela por má iluminação de garagens, que ocasionaram acidentes, queda em escadas por conta de lâmpadas queimadas. Mas hoje quero dividir com vocês um caso que aconteceu no Distrito Federal, em que um condomínio foi condenado a indenizar um morador após o seu cachorro morrer por sofrer um ataque de abelhas. É isso mesmo. O condomínio foi condenado neste caso pela má escolha do apicultor
que fez a remoção desse enxame. O juiz entendeu que ele não era o profissional técnico mais capacitado para aquela retirada. Gostaria de chamar a atenção de vocês justamente para esse ponto. O condomínio foi condenado neste caso não porque a abelha atacou o animal, mas porque o juiz entendeu que eles não contrataram o melhor profissional para executar aquele serviço. O que acontece muitas vezes no condomínio devido à escolha com base apenas no preço, sendo que preço é apenas uma das modalidades de licitação existente. O ideal é que o condomínio, ao contratar, analise a capacidade técnica do profissional. Seja um profissional para fazer a manutenção das piscinas, o profissional que vai fazer a manutenção na fachada do condomínio. Do que adianta a pessoa refazer a pintura sem tratar as trincas? Podemos incluir também o advogado, que às vezes não escolhe a melhor técnica ou a melhor tese para defender uma situação no condomínio, levando prejuízo a todos. Então, a dica que deixamos hoje no Descomplica Condomínio é essa: não escolha profissionais para atender o seu condomínio com base apenas no preço. Faça uma análise técnica dessa empresa ou profissional liberal que você está contratando. Esse é o Descomplica Condomínio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Você gostaria de algumas dicas para você esconder a barriguinha na hora de se vestir? Aguenta um pouquinho que eu vou falar sobre esse assunto e vou te dar várias dicas. Eu sou a Tarsila Cunha, sou consultora de imagem e nós estamos no quadro Descomplica a Sua Beleza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como disfarçar a barriguinha na hora de se vestir. Às vezes, a maioria das mulheres tem uma dificuldade na hora de encontrar a roupa ideal para disfarçar a barriguinha. E muitas acham que se colocar uma roupa larga, camisa por fora da calça, se colocar uma calça mais justa, vão conseguir esse efeito de disfarçar. E se eu disser para você que isso é totalmente o contrário, esse efeito que você busca, você consegue de outras maneiras, e eu vou te dizer quais são. Primeira coisa que você tem que ter em mente: evita blusa larga. Blusa larga, camisa solta, ela aumenta você visualmente, porque ela traz um volume que você não tem. Outra coisa, evita usar a blusa por fora da calça. Quando você usa a blusa por fora da calça, você não marca a sua cintura. E esse efeito, apesar de ser estranho, de parecer estranho, ele acintura o seu corpo. Outra coisa que você deve evitar é calça de cintura baixa. A melhor altura da calça é na altura do umbigo, porque ela vai delinear a sua cintura. Se você usar uma calça de cintura baixa, ela vai cortar você no lugar onde você costuma ser maior, onde a gente costuma ser maior, que é na altura do quadril. Porque a calça de cintura baixa, ela costuma ficar logo abaixo do umbigo. Então evita calça de cintura baixa. Outra coisa que você pode evitar é calça muito justa com uma blusa mais solta por cima. Pensa comigo, olha o efeito que isso faz. A calça justinha e o volume em cima com a blusa mais solta. Então foge desses artifícios. O que você pode fazer? Primeira coisa, blusa para dentro da calça. Muitas mulheres têm medo disso, mas a blusa para dentro da calça, ela vai te acinturar e vai equilibrar a sua silhueta. Outra coisa, a altura da sua calça, de preferência na altura do umbigo. Evita a calça de cintura alta e evita a calça de cintura baixa, porque as duas podem destacar a sua barriga e não é isso que você quer. Outra coisa, usa sempre uma terceira peça. Terceira peça pode ser um blazer, uma camisa, um colete. Isso ajuda a alongar o nosso visual e disfarçar a barriguinha. Outra coisa que você pode fazer é evitar calça muito justa com blusa muito larga. Tenta sempre dar um equilíbrio para o seu visual. Pensa num look que seja mais harmônico. Então, se você tá com uma blusa um pouquinho mais solta, evita a calça muito justa. Coloca uma calça wide leg, que é aquela mais soltinha. Coloca uma calça tipo essa que eu tô usando hoje, de alfaiataria, que você vai trazer um equilíbrio no seu visual, para que não fique a perna muito fininha, muito justinha e a parte de cima muito larga. Outra coisa que ajuda muito é o decote. Quando você usa um decote como esse, ombro a ombro, ou um decote V, eles tendem a alongar o seu visual, alonga o pescoço. E isso ajuda a gente a parecer um pouco mais fina. Sem contar que a gente vai chamar atenção para o nosso colo. E todas nós temos o colo mais fino do que o corpo. Então as pessoas vão olhar para o seu colo e não vão prestar tanta atenção em lugares que você não quer que ela preste. Então lembra sempre disso, quando você quer disfarçar uma área, você chama atenção para uma área que você gosta. Então se você gosta muito dos seus seios, chama atenção dos seus seios. Se você gosta dos seus braços, chama atenção dos seus braços. Se você gosta das suas pernas, chama atenção para suas pernas. E como é que você faz para chamar atenção? Lembra sempre, já falei aqui, mas eu vou repetir. Lembra sempre desse detalhe, cores e estampas chamam a atenção. O preto disfarça, o escuro disfarça.
Então lembra disso, a área que você quer disfarçar, coloca algo escuro e sem detalhes. A área que você quer chamar atenção, você coloca estampas, cores, né? E de preferência cores claras, que elas chamam mais atenção. Essas foram as dicas do quadro de hoje. Aqui embaixo o Instagram da Chu Mid Size, que é uma loja especializada em mulheres mid size, que são mulheres que vestem do 40 ao 48. Se você se identificou e veste essa numeração e tem dificuldade de encontrar peças modernas, estilosas, que lhe caiam bem, aqui está o Instagram da loja e até o próximo quadro. Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao quadro Descomplica Sua Beleza. Quem não me conhece, eu sou Didi, trabalho na Clínica de Beleza Capilar. Se você não conhece meu trabalho, já vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, então segue lá. Hoje o assunto eu vou falar sobre cuidado ao descolorir o cabelo em casa. Então, bora descomplicar? A tendência do público masculino é descolorir os cabelos e deixá-los platinado. É isso mesmo, mas muita gente está fazendo esse procedimento em casa e é um procedimento muito arriscado. Para a gente fazer uma descoloração global, ela é feita em todo o cabelo, inclusive no couro cabeludo. Por isso, ela tem um grande risco até mesmo à sua saúde. Se você tiver algum problema de couro cabeludo ou de alergia, você pode ter coceira, você pode ter uma reação alérgica em relação à sua respiração e também pode até ocasionar queima no couro cabeludo. Esse procedimento ele é bem complexo e deve ser feito com um bom profissional e com bons produtos de qualidade, para que você faça esse procedimento e tenha excelentes resultados no final. Já aconteceram vários casos e aí na internet você consegue encontrar de pessoas que tiveram quebra de cabelo, queda de cabelo e até mesmo queima do couro cabeludo. Por isso, se você quer ficar platinado ou platinada, procure um profissional de ótima qualidade para você realizar esse desejo de mudar o visual aí que tanto vocês querem. Então, cuidado e pegue essas dicas e leve para a sua vida. E aí, gostaram do quadro de hoje? Então, bora descomplicar? E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV e toda terça às 5 horas da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema, poderá assisti-lo no ESFlix, que é o app da Rede TV e no nosso canal no YouTube. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica! Descomplica! Índice de variação... Esqueci. Tenho certeza que descomplicou e ajudou muitas pessoas em casa. Ih, pera. Engaguejei. Então aguenta um pouquinho que eu vou te falar. Aguenta? Posso continuar daí ou não tem que falar tudo? É claro. Mas e se eu disser pra você que eu... Eu não aguento. Porque a calça de cintura baixa, ela vai te cortar no meio. Break. Procure um profissional que tenha de excelente... Procure um profissional de excelência Muita gente está fazendo esse procedimento em casa. Então... Fica fria, fofinha.